E pela cruz, lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace, pra ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida pra tua igreja. Ó, não tarde, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no teu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, louvamos a Deus. Mais uma vez, convido os irmãos para ficarmos de pé, fazermos a leitura da palavra de Deus, leitura oficial, encontrada na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2. Vamos ficar de pé para fazer a leitura, o qual diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitos testemunhos, ouviste, confia o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinares os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, que da descendência de Davi ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Glória a Deus. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação,
que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, também nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Glória a Deus. Santo Deus, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, eu oro e agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Deus, abençoe esse trabalho, abençoa aqueles, Senhor, que estão aqui ouvindo a Tua palavra através, Senhor, da mídia, através da internet. Deus, abençoa todos eles, Senhor, que estão ouvindo Tua palavra, estão para, Senhor, glorificar. Que Deus abençoe cada um, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dar entendimento, que nós possamos estar seguros na Tua palavra, Senhor, a qual nos alimenta, a qual nos sustenta e nos livre de todo mal. Que Deus abençoe esse trabalho, abençoe o irmão que irá pregar, irmão Lucas. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos nós. Eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, estamos aqui para adorar Jesus, para pregar a sua palavra, e é isso aí. Estamos aqui, quero mandar aqui oi para os nossos internautas que estão aí através da live e o irmão Lucas está transmitindo. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para ouvir a sua palavra. E como estamos em um número bem pequeno, são 3 aqui, já cantamos, já lemos a palavra de Deus, agora nós vamos ouvir a sua palavra. O irmão Lucas está aqui e vai nos trazer a palavra de Deus. Então, passa aqui a oportunidade, irmão Lucas, para nós ouvirmos a palavra de Deus. Deus abençoe. Minha saudação também nesta noite, com a paz do Senhor. Motivo de alegria quando nós nos encontramos na casa do Senhor para adorarmos, para juntos felicitarmos o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É por causa dele que nós estamos aqui, é por causa da sua graça que nós não fomos ainda consumidos por este mundo mau, perverso, porque Deus tem sustentado a nós neste mundo de maldade. Queridos e amados irmãos, peço que você abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo de número 25 e o versículo de número 8. Êxodo capítulo de número 25 e o versículo de número 8. Vamos meditar um pouco este versículo. O versículo diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vou repetir: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto onde Deus ele falou através de Moisés para que o povo fizesse uma habitação, nessa época um tabernáculo, e posteriormente no templo de Jerusalém. Agora nós podemos observar que quando nós pegamos isso e fazemos uma aplicação espiritual, o nosso corpo é o santo dos santos agora, o lugar onde o Espírito Santo habita. Somos a morada de Deus. E nós vamos observar que aplicações nós temos para com isso. Eu quero fazer aqui pontuar alguns pontos para que nós venhamos a meditar nesta noite. O primeiro ponto é que o nosso corpo ele é sagrado. No segundo ponto é o nosso corpo ele é membro de Cristo. O terceiro aspecto a ser destacado é que é o Santo dos Santos, onde a glória de Deus nos assiste. E o quarto aspecto, este corpo ele não nos pertence. Vamos falar também. O quinto aspecto, o nosso corpo foi comprado por um alto preço. Melhor dizendo, o quinto aspecto é onde devemos glorificar a Deus.
Então, através disso, desses pontos, nós vamos então meditar na palavra de Deus, pedindo a Deus que Ele nos oriente, observando algumas aplicações. Primeiro, nós precisamos destacar o primeiro ponto, onde fala sobre o que o nosso corpo é sagrado. Quando nós observamos isso, nós observamos que, embora o nosso corpo frágil e mortal, ele é também a habitação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então ele é sagrado porque ele guarda, e nele habita o Espírito de Deus, que também é a essência do nosso Deus. Quando nós paramos para observar Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 3 e o verso 17, ele nos diz assim: se alguém destruir o templo de Deus. Quando Paulo está falando aí, o templo de Deus, ele está falando sobre o corpo humano. Ele está falando sobre isso, porque ele ora dizendo: o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então ele diz: o Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então observe bem, queridos e amados irmãos, observe bem, nós para jovens, e principalmente numa cultura moderna e pós-moderna, nós estamos vivendo um meio de liberdade, aonde as pessoas começam a dizer, e as pessoas começam a pregar dizendo, melhor dizendo, meu corpo, minhas regras. Só que isso não funciona no meio cristão. Primeiro porque o nosso corpo é sagrado. Algumas coisas nós não podemos fazer, algumas coisas nós não podemos, por exemplo, nós não podemos marcar o nosso corpo com tatuagem. Nós não podemos pegar o nosso corpo, que é morada do Espírito Santo, e encher ele de piercing na orelha, piercing no nariz, piercing no umbigo. Então hoje a sociedade, ela prega isso como liberdade. Só que isso ela vai trazendo o quê? Escravidão. E vai trazendo e distorcendo aquilo que Deus já tinha estabelecido para o seu povo. Então, por isso nós precisamos observar que nós não podemos profanar o corpo. Portanto, se nós profanarmos este corpo, o próprio Deus vai destruir aquele habitat, porque ele não está servindo, ele não está cumprindo a ética de Deus para aquele corpo. Mas nós observamos também que no segundo ponto nós podemos destacar: este corpo ele é membro de Cristo, e por ser membro de Cristo, sendo membro de Cristo, nós não podemos fazer do nosso corpo membro de meretriz. Se nós observarmos ainda a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 6 e o versículo de número 15, nós vamos observar Paulo escrevendo assim, dizendo assim: não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo faluzei membros de uma meretriz? Não, por certo. Observe bem, quando Paulo está falando isso àquela igreja de Corinto, ele estava se retratando, porque na cultura romana era lícito vender o seu corpo, as pessoas faziam prostituições com o seu corpo, inclusive os deuses pagãos, eles tinham essa prática. As pessoas iam até o templo e sacrificavam fazendo orgias em cima do altar. Então observe bem, e Paulo está contrastando isso, dizendo que nós não podemos fazer isso, porque ele diz: porque tornaram-eis, pois, os membros de Cristo, faleis isso como uma meretriz? A meretriz é aquela prática que a mulher que vende o seu próprio corpo para barganhar dinheiro. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos vender o nosso corpo. Nós não podemos dar o nosso corpo, nem simplesmente, por exemplo, nós não podemos estar com práticas ilícitas. Muitas vezes em nossos relacionamentos, muitas vezes por aquele calor humano, aquele vontade carnal que nós temos, muitas vezes fazemos coisas que não são da vontade de Deus, mas que neste momento Deus está dizendo que, como membros do corpo de Cristo, nós não podemos ter esta prática, nós não podemos agir desta forma, porque o próprio Deus é que está habitando em nós. E se nós fazemos isso, nós estamos prejudicando este templo, e se esse templo não for prejudicado, ele vai ser destruído. Por quê? Porque o Deus do céu vai tirar o Espírito que habita dentro dele e levar e botar em outra coisa, em outra pessoa.
porque o Espírito Santo não vai habitar em um templo que está rachado, que está sujo, que está manchado, que está cheio de teia de aranha. Mas a sociedade hoje prega isso, liberdades sexuais. A sociedade prega hoje, a gente vê o slogan que eles criam: faça sexo seguro, previna-se, use preservativo. E os nossos jovens, por esta influência, muitos deles caem nisso, porque está dizendo, por mais que nós ensinemos o contrário, mas a sociedade está dizendo, e ele se sente um ser livre, e a vontade dele é quebrar regras, então ele faz isso simplesmente para fazer algo. Mas eu lhe digo que neste momento, Deus está exortando a nós, que se nós fizermos isso, nós não estaremos fazendo a vontade de Deus. E se nós não fazemos a vontade de Deus, nós não temos o que? O Espírito Santo de Deus. E se Ele não habita em nós, nós não temos o selo para o grande dia da redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mas no terceiro aspecto que eu quero mencionar também, é que o nosso corpo é o santo dos santos, onde está a glória de Deus. Observe bem, quando nós fazemos isso, o santuário onde o Espírito de Deus habita é o santo dos santos. A este lugar é um lugar sagrado, e o templo, nós observamos isso, que a arca era o símbolo de Cristo, e Cristo está em nós. Observe bem, aquele templo, ele abrigava a arca, e a arca simbolizava a presença de Deus no meio daquele templo. Observe bem, quando nós fazemos isso, uma aplicação espiritual, trazendo para a nossa vida, ele está dizendo que o nosso corpo é um templo, e que o Espírito Santo é a presença de Deus dentro deste templo. Então nós não podemos profanar este templo, nós não podemos andar em bebedices, nós não podemos manchar o nosso corpo com tatuagens, nós não podemos fazer práticas ilícitas, nós devemos ter cuidado dos nossos relacionamentos, com quem nós andamos, com quem nós falamos, aonde nós estamos, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Quando Paulo escreveu no capítulo 3, no verso 16, ele diz assim, o verso 16 diz: não sabeis vós que é o templo de Deus e o Espírito Santo que habita em vós? Vou repetir: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então Paulo está fazendo uma pergunta retórica. Primeiro, porque ele já sabe o resultado, ele já sabe a resposta, porque ele estava dizendo, se aquele povo não estava discernindo, se a prática deles não estava condizente com as Escrituras, com a ética cristã, então esses homens não eram templos do Espírito Santo. Mas observe bem que esse povo estava dentro da igreja, porém precisavam ser convertidos. O Espírito Santo precisava trabalhar na vida destas pessoas. Nós precisamos entender que a igreja arquitetônica do prédio, em nós fazermos partes, nós não estamos diretamente ligados a Deus, mas nós precisamos entender que verdadeiramente aqueles que são servos de Deus são aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm a velha prática mudada em novas práticas. Aonde ele era uma velha criatura, ele hoje se tornou uma nova criatura. Então você que nos escuta nesta noite, observe bem que nós estamos falando sobre o templo, sobre o nosso corpo, o que nós não devemos fazer com o nosso corpo. Observe bem que muitas pessoas, eles não se contentam com o corpo em que Deus preparou para eles, e eles modificam esse corpo. Observe bem como o homossexualismo, a pessoa que nasce em um corpo natural, de homem ou de mulher, ele quer transformar este corpo por causa das suas práticas ilícitas. Só que a Bíblia vai dizer que se você muda segundo as suas vontades, não estando de acordo com a palavra de Deus, com os estatutos estabelecidos com Deus, você não está dentro da vontade de Deus, você está fazendo a sua própria vontade, mas não faz a vontade do nosso
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque todos aqueles que fazem a vontade de Cristo, eles não vivem para agradar a si próprio, mas eles vivem para agradar aquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas observe bem, vamos mais adiante. O quarto aspecto a ser destacado, o terceiro aspecto, o quarto aspecto é: o nosso corpo não nos pertence. Quando ele diz assim, o nosso corpo não nos pertence mais a nós mesmos. Observe, somos propriedade exclusiva de Deus, não podemos mais usar o corpo para a impureza e nem profaná-lo com imoralidade. Retendemos aos vícios e destruímos com práticas invasivas e perniciosas, subjugando a escravidão do pecado. Observe bem, quando nós estamos falando isso, que o nosso corpo não nos pertence, nós estamos falando que nós morremos para a velha vida e hoje nós estamos livres das condenações do pecado. Observe bem, pessoas jovens que estão em práticas ilícitas, pessoas que estão vivendo uma vida e que estão jogadas aos vícios, eles não têm a vontade própria, eles não têm livre-arbítrio, porque o seu arbítrio já foi condicionado pelo vício que ele estava dominando. E se ele está o dominando, não é ele mais que está sob controle, mas ele é controlado. Quantas pessoas não tentam largar o vício da bebedice, das drogas, da prostituição, mas não conseguem. Por que não conseguem? Porque o espírito que está ali não é o espírito de Deus, mas é o espírito das trevas. Mas observe bem, ao contraste disso, existem as pessoas que não vivem a liberdade do secularismo, mas vivem o quê? O que prega o secularismo? Uma escravidão. Por isso ele nos chama de retrógrados, por isso que ele nos chama de quadrados, porque nós não vivemos para satisfazer os nossos desejos, mas nós vivemos para satisfazer os desejos de Deus. Quando nós falamos isso, Paulo escreveu ainda aos Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 19, ele diz assim, ele diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está dizendo aqui que o nosso corpo não é de nós mesmos. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que nós não podemos agradar a nós mesmos. Nós não podemos agradar as nossas vontades. Tem muitas pessoas que usam a desculpa de dizer assim: eu fiz uma tatuagem porque eu estava passando por um momento difícil e aquela tatuagem me faz lembrar. Não, a tatuagem era uma marca que eles usavam para marcar escravos. Eles marcavam escravos na igreja, no período medieval. E quando isso era marcado, todo mundo entendia que aquela pessoa, ela não tinha liberdade. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha um dono, ele pertencia a uma pessoa. Então ele era um escravo. Então você que tem essa prática e que vive nesta prática, você não está cumprindo uma vontade de Deus, mas você está simplesmente fazendo a vontade do seu próprio corpo. E fazendo assim, você não agrada a Deus. Quando nós observamos isso, nós vamos ainda no quarto ponto. Nós vamos falar: o nosso corpo ele foi comprado por um alto preço. Observe 1 Coríntios capítulo 20, ou 1 Coríntios capítulo 6, o verso 20, a parte A, diz assim: porque fostes comprado por um bom preço. O preço que nós fomos comprados, queridos e amados irmãos e pessoas que nos ouvem, o nosso corpo é de Deus, porque Ele é o que criou e o que comprou por um alto preço, o seu sangue do seu Filho. Por Ele nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Ele nos comprou não com coisas perecíveis como ouro ou prata,
mas Ele nos comprou com o sangue precioso de Jesus Cristo, e por isso somos de Deus, e por isso que nós somos duplamente dele. Ele tem o direito sobre nós, tanto de criação como de redenção. Primeiro nós somos criaturas, e mesmo sendo criaturas precisavam de salvação. Quando esta salvação foi nos colocada por meio de Cristo na cruz do Calvário, ali nós fomos comprados por um alto preço, o preço do sangue daquele que não pecou, daquele que não tinha mancha, daquele que não tinha pecado. Ele era Jesus Cristo, o nosso Redentor. Por isso nós não podemos viver a nossa liberdade, por isso que nós vivemos para Ele. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e hoje vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, no qual o Senhor me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo aos Gálatas que ele não vive para agradar a Cristo, mas ele está vivendo para agradar a Deus, a quem lhe deu vida e vida com abundância. O quinto aspecto, melhor dizendo, o sexto aspecto para encerrarmos é: o nosso corpo é onde devemos glorificar a Deus. Observe bem, em vez de unir o nosso corpo à impureza para profaná-lo ou destruí-lo, capitulamos-nos aos vícios degradantes. Devemos glorificar a Deus nele, vivendo de forma justa, sensata e piedosa. Por isso Paulo, ainda no capítulo 6, no verso 20, a parte B, vai dizer: pois a Deus o vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui Paulo estava dizendo que não só o corpo, mas também o espírito pertence a Deus, porque os gregos, eles entendiam que se o espírito era bom, poderia fazer o que quisesse com o corpo. Só que Paulo está contrastando isso, dizendo que se o espírito é de Deus, também o templo deve ser de Deus. E se nós profanarmos o templo, estamos profanando o espírito de Deus. Então nós agradamos a Deus com o nosso corpo. Por isso nós não fazemos dessas velhas práticas, nós não servimos a vícios, nós não marcamos o nosso corpo, nós não damos o nosso corpo à prostituição, nós não vendemos ao nosso corpo, porque o nosso corpo é de Deus, o nosso corpo é para agradar a Deus, o nosso sacrifício é para o Senhor, e o nosso espírito conecta com Deus de Israel, porque fomos comprados. Então aqui eu encerro dizendo que tenha cuidado com o seu corpo. Observe as práticas, observe como você está vivendo, quais são os seus pensamentos, observe como o seu psíquico ele está intrinsecamente ligado ao seu comportamento. Quantas doenças não tem psicológicas? Por exemplo, anorexia. Uma pessoa que ela quer a todo custo emagrecer, e aquilo causa um trauma psicológico, que aquela pessoa, ela mesmo estando magra, esta pessoa, quando se olha no espelho, irmão Felipe, ela se vê gorda, e ela começa então a fazer o quê? Colocar o dedo na sua garganta para vomitar aquilo que ela tem ingerido. E isso é o quê? Profanando o corpo, porque não tem contentamento, porque ali não habita o Espírito de Deus. Porque se habitar o Espírito de Deus, ele vai ter contentamento com a sua beleza, com o corpo que Deus lhe deu. Não estou dizendo que você não pode cuidar do seu corpo, que você não pode manter uma forma física perfeita, não. Só que você não pode levar isso ao extremo, porque você estará desagradando a Deus e trazendo prejuízo para o seu corpo. Então pense nisso, faça disso uma reflexão para o seu dia, pense nesta palavra. Que Deus em Cristo possa nos abençoar, que Deus em Cristo possa nos ajudar nesses dias
difíceis em que a sociedade prega uma falsa liberdade, em que se nós entrarmos, nós crentes, salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo, se nós dermos ouvidos a essas falácias da sociedade perdida, nós estaremos também trilhando caminhos de perdição e desagradando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passo o microfone ao irmão